Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje nós vamos falar sobre os direitos fundamentais do cidadão durante a pandemia. Participo do programa André Augusto Bezerra, juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele atua principalmente nas temáticas de direitos humanos e democratização do judiciário. Bom dia, André. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, eu agradeço o convite. Nossa outra convidada é a professora da Universidade de São Paulo, Maria Paula Dalari Bussi, que é professora, como disse, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito. Ela atua como temas de políticas públicas e direito de teoria do Estado, direito administrativo, inovação e direito educacional. Professora Maria Paula, seja bem-vinda ao Brasil Cidadão. Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui nesse debate, acho que vai ser uma conversa muito boa. Professora, começo com a senhora. Durante a pandemia, nós sabemos que, devido ao problema do coronavírus, nós estamos vivendo um isolamento social. Até quando o Estado tem direito, dentro de uma democracia, de impor certas restrições à população? Bom, o Estado lida com os fatos, né? O direito não é uma coisa isolada, ele lida com os fatos da realidade e a disseminação do vírus é uma coisa avassaladora que está afetando todos os países, todas as populações. E aqui, como não poderia deixar de ser, tem vários direitos em conflito. Acho que o primeiro deles é o direito à preservação da vida e o direito da saúde é a expressão disso. Esse direito, como os direitos convivem, ele convive com a liberdade de iniciativa, com o direito de circular, com o direito de produção, mas não resta dúvida que, e acho que sobre isso se criou um consenso que convenceu, inclusive aqueles governantes que no começo estavam fazendo pouco da pandemia, que se não se garantir a saúde, que se não se garantir a sobrevivência das pessoas, todos os outros direitos estão prejudicados. Quer dizer, se a gente tiver um número avassalador de mortes, como é que nós vamos falar em defesa da abertura do comércio? Então, muitos já escreveram sobre o fato de que não são incompatíveis o direito à saúde e à proteção da economia. A saúde é uma condição, a preservação da vida é uma condição para todos os outros. Isso é uma premissa para a nossa conversa, me parece. Muito bem, esse isolamento social é necessário, como eu já disse, foi imposto pela ciência, para que vidas não sejam ceifadas. André, você acredita que esse traço autoritário do Estado possa ainda mais coibir o ir e vir da população, sobretudo essa população que não está cumprindo a pandemia por problemas econômicos, a população de baixa renda, são os pobres? Olha, o nosso Estado ele tem origem autoritária, a sociedade brasileira tem uma origem autoritária, uma origem colonial, como nós sabemos bem. A nossa democracia é uma democracia frágil, é uma democracia jovem. É óbvio que, diante do problema porque atravessamos agora, em que você restringe liberdades públicas, na verdade, você limita as liberdades públicas para preservar o bem maior, que é a vida, há um temor de que isso vá fortalecer práticas repressivas do Estado, que tradicionalmente são empregadas pelo aparelho estatal brasileiro na implementação de políticas públicas. Mas esse é um problema que temos que discutir basicamente, penso eu, após a pandemia. Qual é o que a pandemia vai gerar para o Estado brasileiro, o que ela vai mudar no Estado brasileiro. E esse é um cuidado que temos que tomar para que essas restrições a algumas liberdades em nome da preservação do bem maior, vida e saúde, e que, na verdade, nem são incompatíveis, né? Não há um choque de direitos, talvez na mesma linha da professora. O que há é uma condição para o exercício desses direitos, afinal de contas, se não tiver vida, não haverá economia, não haverá livre iniciativa, não haverá direito de locomoção, dentre tantas outras liberdades públicas. O que a gente tem que se preocupar no pós para que o Estado, de tradição autoritária brasileira, não se aproveite
desta situação para, posteriormente, legitimar práticas repressivas, ainda mais repressivas das quais estamos acostumados a vivenciar. É o que esperamos. Brasil Cidadão também conta com a participação especial do jornalista Frank Valverde. Olá, Frank, tudo bem? Olá, Joel. Olá, André, Maria Paula. E também aproveito para cumprimentar quem está em sintonia com o Brasil Cidadão. Esse traço autoritário do governo não é um perigo para a democracia no momento de pandemia? Sim, sim. Inclusive, quando o doutor André estava falando, me lembrei aqui, até vou perguntar para ele, gostaria que ele repercutisse isso, e a professora Maria Paula também, o caso da Hungria. Né? No caso da Hungria, nós tivemos lá digamos, um recrudescimento da falta de liberdade, ou seja, uma restrição aos direitos, à própria cidadania, de uma certa forma, né? E o Brasil corre um risco semelhante, na visão de vocês, aqui com o nosso governo Bolsonaro, dizendo que ele está sendo perseguido e que ele precisa ter poder e que as Forças Armadas estão do lado dele? E com as suas milícias agredindo jornalistas? Exatamente. Sem contar com esse item, né? Não sei se é para alguém especial, posso falar? Seria para vocês dois, né? Bom, eu gostaria de comentar que o Brasil está vivendo uma escalada autoritária, com ameaças à democracia, isso está patente, né? Tem sido muito discutido a prática de crimes de responsabilidade pelo governo, porque quando o presidente da República vai à praça pública e ele vai, dias seguidos, domingos seguidos, se junta à massa para protestar contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal, ele inequivocamente está agredindo as instituições e está pondo em risco as instituições. Então, quando a gente fala em judicialização, eu acho que precisa diferenciar o que acontecia até 2018 e o que passou a acontecer de 2019 em diante. Até 2018, tinha uma discussão sobre a judicialização dos direitos, a judicialização da saúde, é conhecido de todos esse debate. Mas ele se dava nos marcos do Estado democrático. Ele tinha um pouco a ver com os governos falhando na sua missão de prestar o direito à saúde, ou aquilo que alguns entendiam como falha, e o judiciário fazendo controle, ora mais intenso, ora mais no sentido da mediação, da negociação. Na pandemia, esse quadro muda, porque o que acontece é que o presidente da República ele não tem compromisso com políticas públicas. Não é que ele chegou investido do mandato eleitoral, que é o que acontece nas eleições, um governante é eleito para cumprir um programa. E ele poderia cumprir o programa dele. O que está acontecendo na pandemia é que ele não está cumprindo programa nenhum. Ele está desorientando, desorganizando, né, todo o episódio, o tema que foi ao Supremo 2 vezes para discutir a articulação federativa, para discutir as medidas do governo, lidam com o fato de que o governo tem falhado na coordenação. Então, se ele entende que as medidas que deveriam ser tomadas seriam X, Y, Z, ele teria que comprovar e motivar, porque isso é que está por trás da ordem jurídica, tudo tem que ser motivado, e dizendo a minha política é essa, o que deve ser adotado é tal e tal coisa. Mas ele não faz isso. O que ele tem feito é sabotar as medidas do governo, em primeiro do seu Ministério da Saúde, o que levou à queda do ministro, e nós estamos vendo que já faz algumas semanas o Ministério da Saúde até hoje está muito desorganizado. Tem hoje a notícia no jornal de que os secretários de saúde, que vêm sendo, não só são as pessoas responsáveis por isso, mas eles vieram sendo, dentro dessa política pública de saúde, da política pública do SUS, cada vez mais eles foram sendo consolidados como partícipes importantes da definição dessa política e desses rumos. E não havia de ser diferente agora no momento da pandemia. Então, quando a gente vê a judicialização em função da disputa por respiradores entre estados, quando a gente vê que o governo federal não consegue centralizar e coordenar a compra dos respiradores, e estão ameaçando, por exemplo, o estado do Maranhão, porque ele fez o seu expediente
para trazer respiradores por uma rota internacional que ele descobriu. Quando a gente percebe essas medidas de descoordenação, não resta dúvida que aqui aquela discussão sobre se o judiciário poderia ou não poderia entrar, ela muda de figura, porque nós estamos vivendo um momento em que é preciso defender as vidas, defender as pessoas, assegurar a condição de cooperação federativa, aquilo que é razoável, que é a base das políticas públicas de saúde aqui e no mundo inteiro. André. Eu acho que a situação que vivemos, desse crescente autoritarismo, revela um caso extremo de revelação da judicialização da política como um mal, mas necessário. É mal porque, em princípio, deveria ser levado a efeito aí pelos governos ou em políticas normativas pelo Poder Legislativo. E é um mal necessário porque, de fato, há violações muito sérias perpetradas por agentes do governo federal, por políticas públicas levadas a efeitos pelo governo federal. Veja bem, eu vou dar 2 exemplos de fatos que jamais nem deveriam ter chegado ao Poder Judiciário, de tão óbvio que seriam, mas que se precisou de decisões judiciais. Primeiro, o silêncio do governo federal frente a missões de evangelização sobre povos indígenas isolados. Veja bem, a história nos mostra a tragédia que é o contato do homem branco com povos indígenas, e principalmente povos indígenas que não tiveram, jamais haviam tido esse tipo de contato. Isso aí, uma história desde 1500, né? Uma das maiores tragédias, genocídios da história da humanidade, isso gerou. Foi preciso uma decisão judicial para proibir, em época de pandemia, que missões, que essas espécies de missões chegassem a indígenas isolados. Não deveria ser necessária uma decisão judicial. Ou, o segundo caso que eu cito é a decisão que essa já é proferida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Barroso, que proibiu o governo federal de levar a efeito uma propaganda no sentido de algo parecido, eu não me lembro bem as palavras, mas uma propaganda do O Brasil Não Pode Parar, né, que fomentava o desrespeito, no final das contas, ao isolamento social, em detrimento de todas as orientações da ciência, no sentido de que a pandemia deve ser combatida com isolamento e não com as pessoas indo para as ruas trabalhar, né? Até porque a economia não sobrevive sem a vida dos seres humanos. E veja que foi preciso uma decisão judicial para impedir uma propaganda dessa espécie. Então, está chegando a uma situação limite de violações de direito, e limite que eu digo entre a democracia e a autocracia, entre um regime autoritário e mais que autoritário, na verdade, pré-iluminista. Pré-iluminista porque ele desconsidera a base do iluminismo, que é a ciência, né? A ciência como forma de conhecimento válido. Eu gostaria de saber de vocês como é que vocês estão vendo o comportamento da sociedade civil, desse campo progressista do país, que está aceitando toda essa escalada autoritária do governo. De que maneira se pode reagir a isso, professora? Eu acho que aqui eu vou retomar a observação do Franklin para comentar a seguinte coisa. Vamos falar primeiro da sociedade civil no sentido mais amplo. As primeiras reações, quando a pandemia eclodiu e que começou a haver uma mobilização, pressão sobre os governos para a liberação de recursos, e isso resultou em medidas efetivas, né? Estados Unidos liberou auxílios de trilhões de dólares, a Europa também, e o Brasil, acho que um pouco a contragosto, achando que ainda podia pensar com a cabeça da austeridade e das reformas, finalmente se convenceu de que era preciso medidas nesse sentido. E isso despertou em alguns, essas coisas de solidariedade, a disposição de algumas empresas de fazer doações, despertou em alguns a crença de que nós iríamos viver um momento do capitalismo humanizado.
E em outros existe um grande ceticismo sobre se isso vai acontecer, porque existe o risco de acontecer o que o Franklin disse, que é o estado de vigilância. Na verdade, o temor da pandemia e as razões que também se manifestam em outras coisas, o fechamento de fronteiras pelos países, o uso da vigilância, o uso dos celulares, né? Tem notícia de que os países que já estão mais avançados na reabertura da economia, o que eles estão fazendo é monitoramento. E isso pode pôr em xeque as liberdades dos cidadãos, né? Você hoje é monitorado pelo seu celular. E, embora isso possa ser feito no agregado, é a notícia que a gente tem aqui no Brasil, é assim que está sendo contabilizado o número de pessoas que aderiu ao isolamento social, não estão olhando o celular de cada um, mas estão olhando aquele conjunto de celulares para saber que tem uma movimentação de 30% da população, de 40% da população ou de 50% da população, o que já põe em xeque o isolamento social. Então, tem aí, e eu acho que nem está dado uma coisa de antemão, nem está dado outra coisa de antemão. Vai ter que ser feita uma disputa na sociedade civil sobre o que vai ser o mundo pós-pandemia. Quanto, né, se a política de saúde, a política do SUS, ela vinha tendo o seu financiamento comprometido. E isso vinha acontecendo, todo mundo estava vendo e a reação era pouca. O que você pontua agora na sua pergunta é uma coisa mais específica, qual é a reação da oposição diante da escalada autoritária. Então, se já existe um pano de fundo que é propício a uma disputa de visões políticas sobre qual vai ser o papel do Estado e como é que nós vamos consolidar uma ideia de solidariedade social, de proteção social, de garantia da coesão social, então, se já existe essa disputa maior, aqui no Brasil nós estamos vivendo uma coisa específica, porque além de ter uma crise sanitária, além de ter a crise econômica, que todos os países estão vivendo, nós estamos vivendo uma crise política particular, deflagrada por esse comportamento errático e antidemocrático liderado pelo presidente da República. Então, o Brasil agora viveu... A Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: a OMS, nas Américas, pede a países que analisem tendências antes de relaxar medidas contra a pandemia. A Mônica Grayle, de Nova York, traz as informações. Antes de reduzir medidas de distanciamento social contra a Covid-19, os países das Américas devem analisar as tendências específicas de seus próprios contextos e realidades. O conselho é da diretora-geral da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, Carissa Etienne. Durante a entrevista a jornalistas na terça-feira, ela alertou que reduzir as medidas muito cedo pode levar a um aumento no número de casos e acelerar a disseminação do vírus. A médica expressou preocupação com o caso do Haiti, que corre risco de um surto em grande escala, que pode levar a uma crise humanitária. A chefe da OPAS contou que 17 mil haitianos voltaram da República Dominicana, o país vizinho que está com altos níveis de contaminação. Uma outra preocupação é com a falta de acesso dos haitianos à água e ao saneamento básico. Desde a primeira notificação da Covid-19 nas Américas, há mais de 3 meses, o vírus já se espalhou para todos os países da região. Até esse 4 de maio, havia mais de 1.400.000 casos e mais de 86 mil mortes. Ela afirmou que, em alguns países, o número de novos casos dobra em poucos dias, como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Equador, Peru, Chile e México. O Brasil é o segundo país com maior número de casos atrás dos Estados Unidos. Para Carissa Etienne, a situação revela que os governos devem implementar uma série de medidas como testagem, rastreamento de contatos e o distanciamento social. A chefe da OPAS disse que a agência está preocupada com relatos de pequenas cidades na América do Sul sem capacidade hospitalar e afirmou que a América Central precisa ampliar a testagem. No caso do Caribe, ela elogiou medidas tomadas por alguns países de combate à pandemia que estão dando certo. A chefe da OPAS disse que qualquer decisão deve ser baseada em dados sobre novos casos, número de mortes e a capacidade de leitos em hospitais. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Muito bem, professora Dallara, mais que necessário o isolamento social. Seguramente. Posso completar a resposta ou quer passar para... Por favor. Só uma palavra sobre a especificidade da crise política. Então, o isolamento social, não resta dúvida que é uma política necessária. Como o Brasil está vivendo essa crise política e a negação começa da principal liderança, fica a pergunta de como o sistema político deve reagir a isso. Então, eu queria pontuar duas coisas importantes.
o sistema político ele precisa seguir funcionando, os seus mecanismos, é importante que o Congresso esteja funcionando, os governadores estão pressionando, né? Está em questão se o Brasil vai ter as eleições municipais ou não, que eu acho que seria um desastre não acontecerem as eleições municipais, porque justamente o que vai tirar o Brasil dessa dificuldade é devolver vitalidade ao sistema político. Então a oposição já teve um papel muito importante no Brasil, desde antes da Constituinte, nos anos 90, era muito vibrante, muito presente. Então, nós precisamos tomar consciência de que existe essa escalada autoritária, que ela tem que ser barrada não é só pelo Poder Judiciário, é pelo Congresso, é pela presença dos partidos políticos e também pela realização das eleições. Né? Nós não podemos desanimar nesse quadro, nós precisamos estar mais ativos e mais presentes do que nunca. Era isso. A professora se referiu à oposição e colocou o verbo no passado. Ela teve um momento atuante que culminou até com o processo de democratização do país, né? Mas, André, eu queria te ouvir. De que maneira o campo progressista no Brasil pode dar uma resposta a essa crise política e econômica? E a um governo autoritário? Sem dúvida. Não tem tanto a acrescentar ao que falou a professora Maria Paula, mas eu vejo um problema muito sério, que é o que decorre do isolamento. Ora, o isolamento, ele impede ou ele atrapalha em muito o motor da democracia, que é a mobilização social. E ele impede que as pessoas usem o locus por excelência de qualquer sistema democrático, que é a rua. As pessoas não podem ir para a rua reivindicar seus direitos. As pessoas não podem ir para a rua reclamar do governo, não podem ir para as ruas fazer passeatas, fazer protestos. O que, de certa forma, fortalece a saída ou a opção dentro da institucionalidade que nos resta ao Poder Judiciário, né? Na medida em que o Judiciário, então, ele fica como um canal a mais quando o Poder Executivo, o governo, não responde aos problemas, aos riscos à vida e à saúde de todos nós que enfrentamos. Nós estamos percebendo um protagonismo do judiciário saudável num momento como esse. É o poder que está dando uma resposta e tentando fazer algo em relação ao país nesse momento difícil que passamos. Você também vê isso, professora? Esse protagonismo judiciário é saudável nesse momento para assegurar o direito de viver da população, o Estado de Direito e a democracia brasileira? Eu vejo, eu tenho um pouco de reserva em relação aos avanços do judiciário. Eu escrevi um livro, publiquei um livro coletivo em 2017 chamado Judicialização da Saúde e a Visão do Poder Executivo, justamente para alertar para o fato de que era preciso ouvir o que os governos têm, como é que eles estavam organizando as suas políticas e não cair no risco de o judiciário se substituir a isso. Eu, em 2019, tive num seminário no âmbito da saúde e ouvi alguns números que mostravam que, de fato, estava acontecendo. Aquela judicialização excessiva parecia estar declinando porque o judiciário estava mais inclinado a entender quais eram as políticas do governo, a ouvir os governantes que estavam sendo chamados às ações. Eu acho que esse movimento positivo estava acontecendo. Como eu disse, em 2019... com a chegada desse governo autoritário, o quadro muda de figura. Então, o judiciário passa a ter um papel em muitas ações, além dessa que o doutor André já mencionou, de proibir. Imagina um governo que faz uma propaganda em pleno campanha de isolamento social, faz uma campanha de que o Brasil não pode parar, financiada pelos cofres públicos. Evidente que é um mecanismo de defesa da democracia. Foi muito criticada uma decisão do ministro Alexandre Moraes contra a nomeação do delegado-geral que tinha ligações com o presidente da República. E eu me coloquei a favor dessa decisão, e parece que essa decisão revelou o acerto, na medida em que ela impôs ao governo o ônus de justificar depois a nomeação seguinte. Quer dizer, é o mecanismo de freios e contrapesos funcionando. Os governos, eles têm a investidura política, isso precisa ser respeitado, mas nós estamos vivendo um momento excepcional de uma agressão à democracia em todos os planos. Um governo que manda o jornalista calar a boca, um governo que faz manifestação diante do Exército
provocando o Exército a ofender a democracia, a desmontar o que é uma conquista do povo brasileiro de 30 anos de democracia. Nós nunca vivemos tanto tempo sob a égide da democracia. Nós temos muito a perder, a população brasileira precisa estar ciente, precisa cobrar dos partidos políticos uma presença, uma resposta. Nós temos, né, urgência de que uma frente ampla em defesa da democracia se organize, se estruture e venha garantir uma transição para um momento melhor, que a gente saia dessa agonia e dessa aflição que a crise política só está fazendo piorar. Eu quero te ouvir, André, sobre o que a professora Maria Paula Dallari falou, mas antes, esse protagonismo do Poder Judiciário pode ajudar na democratização do Poder Judiciário? Você acha que pode contribuir? Você que é uma das pessoas que lutam através da Associação dos Juízes pela Democracia. Espero que contribua, enfim. Toda vez que o judiciário ele assume um protagonismo maior do que ele já normalmente tem, principalmente no pós-Constituição de 1988, nós esperamos que seja uma oportunidade para discutir a democratização do Poder Judiciário. Mas eu quero complementar algumas coisas também em relação a essa questão. O que eu temo muito da judicialização sempre é a infantilização da política, né? O judiciário tornar a política algo infantil que merece ser tratada tecnicamente como se a política fosse um mal, né? E a democracia, nós sabemos bem, necessita de política, necessita de discussões públicas sobre os problemas fundamentais a serem enfrentados pelo país, discussões que não devem ser solucionadas meramente pela suposta técnica jurídica. Então, é sempre um pé atrás que eu vejo a questão da judicialização, embora muitas vezes necessárias, até mesmo pelos exemplos que eu citei. E eu coloco uma outra questão que temos que pensar para o futuro. Puxa vida, vivemos hoje um problema aí de ações de um governo federal que, no final das contas, não são diferentes de candidaturas, por exemplo, que defenderam a tortura, que defenderam torturadores, que defenderam o regime militar, etc. Então, eu acho que a judicialização pode ser discutida para um outro ponto, que é um ponto que já é discutido em países como, por exemplo, a Alemanha ou a França, que foram vítimas de governo ultra-autoritários num passado não muito remoto. Será que o judiciário, né, ele que controla as eleições, ele que controla a juridicidade das eleições, ele tem que aceitar, ele pode aceitar candidaturas eminentemente antidemocráticas, candidaturas que combatem abertamente a Constituição? Essa é uma questão que está sendo colocada agora para ser discutida com a sociedade. Maria professora, a senhora concorda com a fala do André? Esse eu acho que é um limite muito delicado para ser enfrentado. E aí eu me alinho àqueles que entendem que o sistema político é que vai dizer, né? Preenchidos os requisitos da legislação eleitoral, vamos deixar o sistema eleitoral resolver e fazer as suas disputas, e esse é o processo natural de amadurecimento da democracia. Existem outras políticas que aí sim o judiciário poderia ter um papel importante, porque ele tem patrocinado, às vezes, retrocesso de direitos, que é o caso, por exemplo, da política carcerária. A pandemia está criando uma situação, e eu li outro dia que os Estados Unidos estão revendo, como eles têm, acho que um dos maiores sistemas carcerários do mundo, 2 milhões de presos, alguma coisa dessa ordem, começando a rever a política de encarceramento em massa. E essa nós sabemos que é uma política que se deve muito às interpretações judiciais que têm dado sobre essa matéria. Aliás, aqui em homenagem à Associação Juízes pela Democracia, eu quero lembrar um trabalho de um membro da associação, o juiz Marcelo Semer, fez uma tese de doutorado muito interessante, que ele mostra que como o encarceramento é fruto de decisões judiciais que se justificou pelo pânico moral, pelo no encarceramento em nome de proteger a sociedade. A própria discussão do que é a proteção vai ser revista.
como é sabido que nós temos lei no Brasil que já define e caracteriza as penas alternativas de liberdade, de penas que não são, né, privativas de liberdade, penas só restritivas de direitos, mas o judiciário, especialmente o do Estado de São Paulo, é muito reservado e muito temeroso de adotar essas medidas. Então, o que eu estava falando, pode ser que a pandemia também nos faça pensar em coisas importantes. Essa seria uma medida, porque nós sabemos que o encarceramento pega só uma parte da população, né? Os mais pobres, os negros. Podia ser o momento da sociedade brasileira passar para um outro estágio, né? Vamos reviver, vamos reexaminar esses critérios e caminhar para uma coisa mais humana e mais próxima da dignidade da pessoa. Mas eu quero só frisar isso. Pois não, professora? Não, que isso tem que ir para o mundo da política, tem que ir para o mundo das eleições, e um problema que a gente vive é que as eleições não foram plenamente regulares em 2018. Então, precisamos recuperar a regularidade eleitoral, as forças precisam agir, precisam fazer o seu debate, e a sociedade brasileira voltar para a democracia, que é o seu anseio mais legítimo. Muito bem, agora vamos fazer uma pausa na entrevista com os nossos convidados para ouvir a repórter Júlia Pereira com as notícias do nosso site do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Júlia, tudo bem? Oi, Joel, tudo bem? Vocês estão me vendo? Sim, vamos lá. Tá. Ajeita a câmera aí que você está amanhã. Eu tô com uns problemas técnicos aqui. Calma, só um minutinho. Agora sim, estou te vendo. Foi? Tá bom. Quais são as informações? Bom, hoje eu vou destacar uma notícia relacionada ao auxílio emergencial, que é um dos direitos que a população conquistou nesse momento. E pensando nisso, a Atados, que é uma iniciativa que conecta pessoas às organizações, criou o projeto Juntos por Direitos, que consiste numa plataforma que possibilita que algumas pessoas que estejam com dúvidas e dificuldades para acessar esse benefício se conectem com voluntários que passaram por um processo de treinamento para aprender tudo sobre esse benefício e consegue tirar as dúvidas dessas pessoas. Então, mostrando aí que o terceiro setor está nessa batalha também para que as pessoas consigam acessar esse benefício. Que é importante nesse momento. Júlia, e para acessar esse serviço? É só ir no site www.atados.com.br/Juntos por Direitos. E quem quiser saber mais sobre a renda básica emergencial, a gente também tem uma reportagem no nosso site sobre isso. A gente falou com o Leandro Ferreira, que ele é presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, e ele explicou alguns detalhes de como esse benefício foi desenvolvido, aprovado, como que foi esse caminho. Então, tá tudo lá no nosso site, que é www.observatoriotrêssetor.org.br. Tá aí as informações da Júlia Pereira. Obrigado, Júlia. Um abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tá aí, é a reação do terceiro setor, dando uma resposta para a pandemia, produzindo serviço para a população. E aí a gente volta à pergunta original do programa, né? E os nossos direitos, como ficam durante a pandemia? Claro que nós devemos respeitar o isolamento social, porque aí ele vai evitar que mais pessoas morram. Mas, com o governo autoritário, até quando nós devemos aceitar as medidas do governo? Até quando sai do campo da ciência e entra no campo da política? Nós estamos vendo aqui o governo federal só atuando em cima da política e trocando um ministro da saúde no meio de uma pandemia. Professora Dalari, eu gostaria de ouvir a senhora a respeito desta situação. Muitas coisas são discutidas no isolamento, todo mundo reflete um pouco. Presidencialismo, democracia representativa. Seria oportuno a gente começar a debater essas questões para que, pós-pandemia, a gente possa construir um novo momento para a sociedade brasileira? Olha, eu acho que, claro, isso faz parte da pauta política, mas eu acho que é difícil discutir no meio de uma pandemia. E outra, eu não acredito que a gente deva, por exemplo, rever a Constituição brasileira. Eu acho que a Constituição de 88 continua sendo a nossa trincheira. O sistema de governo
Também não acredito que a gente vá passar para um sistema parlamentarista. O nosso sistema, por incrível que pareça, dentro das crises, ele vai avançando. Por exemplo, a emenda constitucional 97, que foi aprovada no meio da crise política, ela faz a medida que era considerada mais importante pelo consenso dos que acompanham isso, que era a proibição das coligações nas eleições proporcionais. Por que isso é importante? Porque isso vai provocar, e todos têm falado isso, a diminuição do número de partidos em disputa nas eleições brasileiras, que é um dos fatores da distorção política, o artificialismo da política, o fato da gente ter mais de 30 partidos. Então, nós já temos leis, o Brasil precisa deixar as suas normas fazerem efeito, né? A questão da cláusula de desempenho está colocada. Para isso, é indispensável a regularidade das eleições. No prazo, eu sou contra a unificação de eleições, elas têm que acontecer a cada 2 anos, porque assim é no mundo inteiro, tem sempre eleições intermediárias, então as eleições municipais esse ano são necessárias, né? Precisamos deixar que as lideranças políticas e a sociedade, aparentemente, foi interessante ver essa matéria sobre o terceiro setor, a sociedade aparentemente está buscando as suas saídas, as suas soluções, e isso pode ser positivo, não que isso vá substituir o mundo da política, mas o mundo da política vai dar suas respostas. Nós temos que lembrar que as eleições de 2018, elas foram muito afetadas, tanto pelas medidas da Lava Jato, mas por medidas muito questionáveis, que incidiram sobre o sistema político, né? Quando isso é quase que consenso que o sistema político não precisa, como bem disse o André, ele não precisa ser tutelado. Deixa que os partidos se organizem, que se retirem algumas deformações que estão na legislação eleitoral, e o Brasil vai achar o seu caminho para a democracia. Ô, Franca, eu quero te ouvi-lo. A professora Maria Paula Dalari ressaltou por 2 vezes a importância das eleições municipais desse ano. É verdade. E eu queria aproveitar, antes de colocar uma questão que eu acho importante dentro desse tema, falar da nossa campanha, né? Que a sua campanha também ela tem uma importância muito grande. O Observatório do Terceiro Setor lançou a campanha Observatório na Quarentena, com o objetivo de ouvir os nossos leitores e seguidores sobre como estão sentindo, né? Como eles estão se sentindo durante esse isolamento social. Essa campanha está sendo feita por meio de enquetes que nós estamos publicando no Facebook e no Instagram. E, além disso, nós também estamos publicando vídeos de especialistas de várias áreas do conhecimento para sanar dúvidas a respeito de como a pessoa pode compartilhar informações, de como que a gente consegue passar por esse momento tão difícil que nós estamos vivendo dessa pandemia. E também convido as pessoas para nos seguir nas nossas redes sociais. Isso através do Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor e @Observatório 3 Setor no Instagram. Eu lembro que a professora Maria Paula falou dessa questão da formação de uma frente em defesa da democracia, tá? E eu lembro que no final dos anos 70, início dos anos 80, o Brasil formou uma frente para derrotar a ditadura, né? É uma frente que ia desde empresários até o Partido Comunista, que estava na ilegalidade, né, com seus membros atuando, de uma certa forma, apoiando essa frente pela democracia. E, de uma certa forma, o clima que a gente vive hoje é um clima que remete um pouco, né, àquele clima que nós vivíamos no final dos anos 70 e início dos anos 80. A meu ver, eu acho que o pessoal está um pouco atrasado nisso. Eu gostaria de ver a opinião tanto da professora Maria Paula como do doutor André. Não há um certo atraso da sociedade brasileira, das pessoas que estão comprometidas com a democracia, em formar essa frente e atuar de uma forma mais agressiva, digamos assim, no bom sentido, de garantir que o Brasil retome o seu rumo de democracia, como vinha acontecendo nos últimos 30 anos? É possível resgatar esse modelo que teve sucesso na democratização do país? Os momentos que era uma frente ampla, né? Nós tínhamos até desde o Severo Gomes, né, do Teotônio Vilela, né, até o Luiz Carlos Prestes, né, que era o grande líder da esquerda na época. É uma geração que envelheceu. Será que ela conseguiu passar, André, para essas novas gerações que estão aí na política ou atuando em organizações da sociedade civil, essa vontade de transformar e resgatar um exemplo bom do passado? A gente depende também, infelizmente, no âmbito dos seus limites da democracia representativa, a democracia liberal que estamos, a gente depende muito, por vezes,
da vontade das elites políticas, né? Daqueles que estão aí à frente dos partidos políticos, seja de situação ou de oposição. E estamos também no momento mais complicado, porque estamos isolados. Você fez uma mobilização no final da ditadura, com também comícios gigantescos na época dos Direta Já. Eu era criança, eu lembro muito bem disso, em que colocou na pauta política, obrigou inclusive a veículos de comunicação que ainda apoiavam a ditadura a mudar de lado e a passar a defender a redemocratização do país. E dentro disso tudo, eu também quero salientar, mais uma vez, a questão da importância das eleições desse ano, né? Porque elas simbolizam a sobrevivência do sistema político dentro da pandemia e também dentro de práticas autoritárias, né? Porque se o mundo enfrenta a pandemia, o Brasil enfrenta a pandemia e práticas autoritárias, né? Temos dois problemas aí na nossa frente. E daí eu vejo a importância de, voltando à judicialização, de uma decisão como foi proferida recentemente, salvo engano, pela presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, salvo engano, posso estar errado, que garantiu os recursos ao fundo partidário, né? Por quê? Porque a primeira coisa, quando você pensa numa situação caótica pela qual vivemos, em que faltam leitos, né? Não tem nem ventilador, não tem o básico para oferecer saúde à população, é que a política ela gera muitos gastos e que a política, então, tem que ser restringida por meio de corte de gastos. É óbvio que tem desperdício, ninguém duvida disso, mas essa decisão é importante para lembrar que, olha, a política ela decorre também de direitos, né, os chamados direitos políticos. Ela é legitimada dentro do Estado de Direito pelos direitos políticos, e como qualquer direito, ela gera gastos, evidentemente. Então, calma, vamos com calma, não vamos achar que tudo é despesa para que a gente possa combater a Covid-19 e que outras coisas também são necessárias, inclusive o funcionamento do nosso sistema partidário e eleitoral. Muito bem, professora Adala, nós podemos resgatar aquele modelo da democratização com todo o campo progressista, lutando para a volta da democracia no país, que aconteceu nos anos 80? Sim, podemos. Primeiro, eu queria dizer que foi bem lembrado pelo doutor André essa decisão, porque é muito importante isso, não cair na tentação de decisões demagógicas a propósito da pandemia. O custo do fundo eleitoral precisa ser mantido, porque a democracia é uma condição básica para a nossa convivência política. Sem ela, nós não vamos sair dessas dificuldades onde a gente está. Eu vivi o período de redemocratização pré-constituinte e, de fato, foi muito importante essa ideia da unidade ampla. Quem tinha muito protagonismo na época era a OAB, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e aí foram lideranças da sociedade civil que foram surgindo e, de fato, aproximaram os diferentes. E essa é a chave hoje. Hoje tem uma dificuldade, tem duas dificuldades adicionais. Uma que a gente vive numa polarização que naquela época não tinha. Você podia ter divergências, mas você convivia com o diferente. E, aliás, essa é uma marca importante da Constituição de 88. A convivência entre os diferentes é condição da democracia e é assim que deve ser. A polarização, e o presidente da República aposta nisso, e ele tem um grupo de seguidores fiel, ele aposta numa polarização, numa radicalização, que o outro lado tem que tomar cuidado para não cair nessa mesma coisa. Então, a formação de uma frente é uma formação de frente de pessoas diferentes. Veja que no 1º de maio se noticiou que haveria a presença do Rodrigo Maia, do DEM e de lideranças da esquerda, e não foi possível, né? Aquilo provocou um distanciamento e o PSOL, por exemplo, disse que não estaria no mesmo palanque. Uma frente ampla, para ser composta, ela precisa enxergar o que está em questão, o que está em defesa, que é a nossa democracia ameaçada, e ela vai ter que reunir pessoas que normalmente não estariam no mesmo palanque.
Ela vai ter que reunir exatamente pessoas que vão estar no palanque só por conta desse caso, porque é tão importante a defesa da democracia que eu vou, por um lado, pôr de lado as minhas diferenças, e seja o DEM, seja a esquerda, seja quem for, vai se juntar em torno dessa bandeira. Eu acho que está muito incipiente e isso precisa acontecer urgentemente. Né, defesa da democracia, defesa da liberdade de imprensa, que está sendo agredida pelo presidente, né, a cada dia, e ela é uma condição indispensável para a nossa democracia. Funcionamento das eleições, etc., para que a gente possa ultrapassar esse momento e poder, aí sim, superar a crise econômica, a crise de saúde, em termos de convivência, de cooperação, que era o que o Brasil aprendeu a fazer nos 30 anos de vigência da Constituição. Né? O Brasil vai recomeçar do zero. Tem muita coisa boa que foi feita nos últimos 30 anos. A gente precisa voltar a poder trabalhar naqueles termos. André, como sair dessa letargia? Olha, acima de tudo, lembrar que a luta pelos direitos ela tem dois momentos. A luta em torno de fazer a norma jurídica, né? A sociedade civil lutando politicamente para que suas demandas sejam transformadas numa norma jurídica. E a segunda fase dessa luta é a luta para uma leitura democrática dessas normas jurídicas, né? Porque não basta prever uma norma, a norma vai ser lida. Então, acho, acima de tudo, que em momento que, vez ou outra, alguém diz da inutilidade da Constituição, é importante, na mesma linha da professora Maria Paula, ressaltar o quanto a Constituição representa uma vitória da sociedade brasileira, uma Constituição que baseada no pluralismo, né? Não há um elemento ideológico único nela, isso é muito claro, né? Vai ver na ordem econômica, os princípios da ordem econômica, tem todos os elementos ideológicos ali, né? E o que é muito importante, porque ela é fruto dessa composição democrática da sociedade brasileira. Porque democracia não é para ser democrata, não precisa ser nem de esquerda nem de direita, não precisa, não, o neoliberal pode ser democrata, o socialista pode ser democrata, o social-democrata pode ser democrata, como o próprio nome está a dizer. Então é importante que a gente preserve a nossa Constituição e parta com muito vigor para uma luta democrática da leitura dos direitos que estão na nossa Constituição. Porque o que vemos hoje por práticas autoritárias é desconsiderar a letra clara da Constituição. O exemplo, embora não discutido aqui, da questão indígena, né, quando o presidente da República diz que os índios têm que ser integrados à sociedade brasileira, ele está indo no sentido contrário ao expresso, ao que está claro na nossa Constituição. Então, é preciso juntar forças supra-ideológicas para proceder para recuperar, na verdade, essa leitura democrática do que está nas nossas normas, do que está presente nas nossas normas jurídicas. Essa crise política e econômica tem pelo menos um componente fundamental, entre outros, que o país está refém entre 20% a 30% da população que pratica o radicalismo e é apoiado pelo governo federal. Como destrinchar essa equação, professora? Nós temos que ser quer dizer, não podemos cair nessa mesma armadilha, né? Tentar superar a polarização e achar temas de consenso, bandeiras de consenso, que são essas: defesa das eleições, defesa da liberdade de imprensa, defesa dos termos da convivência e da cooperação, rejeição a agressões, né? Rejeição a críticas às instituições. O Supremo tem que ser preservado, o Poder Judiciário no país tem que ser preservado, tem que ter condição de tomar suas decisões, o sistema político tem que ser preservado, as escolas têm que ser preservadas, só para a gente recuperar o que você tinha tocado lá no início, o problema da defesa dos direitos. A educação foi muito agredida no último ano e meio, muito agredida, né? Um dos efeitos dramáticos da pandemia é fazer a educação remota, que não é a mesma coisa da educação à distância. Isso está impondo para os professores e para as professoras
uma carga, um ônus imenso. E a gente vê na sociedade gente que está desprezando e desconsiderando esse tamanho de esforço. Eu imagino, os meus filhos já cresceram, mas quem tem filhos pequenos, tendo que cuidar da educação, os professores e professoras, especialmente da educação básica, tendo que se reinventar para fazer educação à distância, e isso não é reconhecido, né? Nós estamos vendo um ministro da educação que parece que está em outro planeta, não tem uma resposta para dar para essa aflição, né? Quem está conduzindo as respostas sobre, por exemplo, o calendário, a reposição de aulas é o Conselho Nacional de Educação, que é outro fruto interessante da crise, porque o Conselho tinha um papel até secundário em relação ao Ministério e agora ganhou um novo protagonismo, né? E tem a participação de educadores podendo opinar sobre a educação. Mas o país está num momento complicado, né? A medida mais importante, que era o Fundeb, uma emenda que mantém a organização federativa na educação, tem que ser votada até o fim desse ano. Como é que vai acontecer com esse clima, com essa beligerância? Então, as cabeças democráticas precisam ter frieza para produzir convencimento. A gente não pode descartar o outro que pensa diferente. Você precisa se abrir, convencer, mostrar para ele o que está em jogo. A democracia está em jogo, conquistas de direitos que foram muito suadas para o Brasil, como a educação, por exemplo. O Sistema Único de Saúde, apesar de estar fazendo um trabalho importante, também vive com muita dificuldade, limitações no seu financiamento. Então, a gente precisa esclarecer, convencer politicamente, dizer que a gente tem uma coisa para guardar, que é a democracia brasileira, ela vale muito. Como convencer, André, esse grupo de pessoas que vão para as ruas para lutar contra o isolamento social? A professora falou que parece que vive em outro planeta, né? De fato, né? Quase que vive, né? Porque para alguns a Terra é plana, veja só. Né? Mas para convencer essas pessoas é necessário lembrar da importância da institucionalidade, defender as instituições, né? Basicamente isso. Contra a barbárie, as instituições, contra a Idade Média, o Iluminismo. A gente tem que, infelizmente, por vezes temos que relembrar de conquistas não apenas do pós-88, a gente tem que lembrar conquistas agora da Revolução Francesa, né? A gente tem que voltar para muito longe, que fatos que pareciam consensuais, inclusive entre direita e esquerda, parece que não mais são consensuais. É o que eu digo, a Terra plana, né? Isso é um exemplo bastante claro. Né? Ou a perseguição a determinados ramos de conhecimento científico, como as ciências humanas, né, que não vão ser mais objeto de bolsa, como se fossem inúteis, né? Como se as ciências sociais não tivessem utilidade nenhuma, inclusive para um momento difícil como este de pandemia. Então é isso, é lembrar, né, que a barbárie está do outro lado. Né? Quem defende a Constituição, quem defende a democracia, está do lado da institucionalidade, está do lado do iluminismo, do mínimo para que a gente possa formar uma sociedade efetivamente livre. A questão, e esse é o grande objetivo do nosso programa de hoje, é como defender o processo civilizatório do Brasil, que avançou pouco, já que nós temos um país profundamente desigual. Professora, gostaria de continuar ouvindo, de repente a gente sempre é recorrente nas perguntas, né? Acabamos defender esse processo civilizatório, a senhora já falou de precisamos reunir esse grupo progressista, o modelo que aconteceu, que culminou na Constituição de 88, de várias tendências políticas se unirem para a democratização do país. Tudo isso é muito interessante, mas de que maneira se desencadeia isso? A gente encontra iniciativas na sociedade civil, mas elas estão pontuando cada um para um lado. Ainda não há uma certa organização para que se defenda realmente a democracia aqui no país. Joel, estamos a 5 minutos. Nossa, tudo isso, Franklin? Bom, eu abdico da minha pergunta e que dê 2 minutos para cada um dos convidados para dizer o seguinte: como é que vocês enxergam o Brasil pós-pandemia? Vocês são otimistas? Nós vamos suplantar essa crise
esse isolamento vai nos trazer mais sabedoria? E como será o Brasil pós-pandemia? Começando com você, André. E agradecendo Olha, a sua participação. Agradeço mais uma vez o convite, fico feliz de estar aqui, debate bom. Olha, Parabéns pelo trabalho pela democracia. Obrigado. Eu disse parabéns pelo trabalho lá do juiz pela democracia, que é fundamental num momento como esse. O trabalho que vocês realizam. Difícil, mas que bom, que bom. Eu, como não vivo na Idade Média e não quero viver na Idade Média, eu sou otimista em relação, né, tenho algum otimismo, digamos assim, em relação à crise da pandemia, porque eu acredito na ciência. E acreditando na ciência, penso que vão achar um tratamento adequado, vão achar uma vacina. Então, eu sou um otimista relativo enquanto a isso. Relativo porque antes dessa descoberta, muitas pessoas morrerão, tragicamente. Quanto às instituições, eu não tenho ainda nenhuma avaliação pessimista ou otimista. Eu estou quieto, eu estou esperando, né? Porque, de um lado, há o temor do crescimento de uma sociedade de vigilância, né? Uma sociedade cujo Estado vai saber onde nós estamos pelo telefone celular, né? E a pandemia é uma oportunidade para que quem defende essas práticas autoritárias as coloque em prática. Mas, ao mesmo tempo, a tragédia nos mostra a importância da nossa Constituição, da importância de um sistema público de saúde, da importância de uma sociedade mais igualitária, né? Ou seja, a importância de nós combatermos as desigualdades do Brasil. O Brasil, salvo engano, segundo a ONU, o 5º país mais desigual do mundo, e isso é uma vergonha, o que mostra que temos muito o que lutar ainda democraticamente em defesa da nossa Constituição. Franklin, há uma luz no fundo do túnel? Eu acredito que sim, né? Apesar de que o mundo inteiro, na área da saúde, está com o problema da pandemia. Nós também temos a pandemia, mas na política temos o pandemônio, né? Que é para administrar todas essas questões políticas. Mas eu sou otimista, eu acho que ao final nós vamos conseguir derrotar tanto a pandemia como essa política atrasada que está dominando o Brasil. Professora Maria Paula, o Brasil sai melhor desta pandemia? No plano objetivo, o Brasil vai sair muito machucado dessa pandemia. O número de mortes é muito grande, está se projetando o aumento da pobreza, o aumento da desigualdade, então os desafios vão ser gigantescos. Como eu disse, eu não acho que estão dados, eles são uma oportunidade das lideranças, inclusive lideranças da sociedade civil, do terceiro setor, que estão emergindo e estão se mobilizando. Vai se criar uma oportunidade para que elas sejam parte desse esforço coletivo de reconstrução do Brasil em termos mais solidários. Isso vai implicar enfrentamentos políticos. Tem um núcleo de pensamento atrasado no Brasil, muito conservador e que não está se preocupando com a vida e pouco solidário, e ele vai ter que ser isolado. Eu acho que tem as lideranças, essas vozes mais esclarecidas e mais solidárias terão que se manifestar, se fazer presentes, se organizar para exigir isso, garantias para a educação, que foi muito afetada, garantias para a saúde coletiva, garantias para a renda básica, e aqui uma homenagem ao nosso vereador Suplicy, que fez uma luta de uma vida que finalmente se transforma numa garantia. As pessoas vão perder renda e precisam ter a segurança pelo governo. Então, tem duas pautas aí no cenário público que vão ser disputadas e esperamos que as melhores cabeças, que os corações realmente ligados à solidariedade e à sorte dos seus semelhantes não fiquem omissos, se envolvam, se mobilizem para a gente sair dessa dificuldade em que a gente está hoje. Mas parabéns pelo programa, muito obrigado por ter podido participar aqui com vocês.
O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de André Augusto Bezerra, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, Maria Paula Dallari Bussi, professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, você poderá acompanhar o nosso programa do Observatório na Brasil Atual, sempre, como disse, às 9 horas. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Não esqueça, fique em casa. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo.